Hoje estamos com Elton Fernandes, ele vai falar quanto que é importante a gente saber os nossos direitos, né, doutor? Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Kátia. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, principalmente direito na saúde. Tá cada dia mais complicado, né? Tá difícil, os surtos estão aí, das doenças e tudo mais. Isso afeta a população, que fica preocupada. Vamos tentar tirar as principais dúvidas hoje aí. Tenho recebido clientes do escritório, às vezes, que falam, manda um beijo pra Kátia. Então, em nome de todos eles, eu já quero deixar um recado aqui pra você. Sintam-se todos beijados, viu? Vamos para as perguntas, porque chegaram muitas, assim a gente consegue responder mais. A Lúcia diz o seguinte: vejo que por conta do surto da H1N1, está faltando vacina no mercado. Todos os brasileiros têm direito à vacina H1N1? Lúcia, não, nem todos os brasileiros têm direito a esta vacina nesse momento. É possível que ela consiga, eu não sei a idade dela, é possível que ela consiga num posto de saúde, mas, via de regra, Kátia, idosos, gestantes, crianças de colo ou aquelas pessoas que são portadoras de doenças graves. Nesse primeiro momento está se priorizando os profissionais da saúde, porque, claro, eles terão que tratar de nós amanhã. Tá? Então, essas pessoas têm a prioridade. É possível que ela encontre, mas não dá para dizer que todos têm. Ou então, mesmo assim, pagando, vai ter que andar bastante, porque também está difícil. Também está difícil, né? E não está barato. É verdade. Um beijo, Lúcia. Vamos ver mais uma? Mari, as clínicas particulares podem aumentar o preço da vacina pelo simples aumento da procura? Boa pergunta. Boa pergunta, Mari. Não pode, Kátia. Mesmo a questão do capitalismo também tem regras. A gente não pode ficar aumentando preços assim, simplesmente porque houve uma procura maior, então eu aumento o preço. Um aumento desproporcional pode ser denunciado para o PROCON vai tomar medidas contra essa clínica, essa empresa que estiver aumentando demasiadamente o preço. E isso está acontecendo, sim. Está acontecendo bastante, o PROCON tem agido, tem que denunciar para o PROCON. E, gente, é a gente que tem que denunciar, viu? Então denuncie de verdade. Exatamente. Vamos ver mais uma? Leia, meu plano de saúde está obrigado a custear a vacina e o teste para saber se minha gripe é decorrente do vírus H1N1? Puxa, Leia, a vacina não está obrigada a custear, mas todo o tratamento, inclusive a genotipagem, se tem o vírus H1N1, tem que fazer o custeio. Tudo que for decorrente do vírus tem que fazer o custeio, mas a vacina em ambulatório e tudo mais, infelizmente, não está obrigado. Mas não era mais inteligente para o plano de saúde? Sem dúvida, sobretudo os idosos, essa população que vai sofrer um pouco mais, até para evitar que eles fiquem internados. E evitar custos mais altos, porque uma internação é muito mais cara, uma diária, do que uma simples vacina. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas pela legislação eles não são obrigados. Vamos ver mais uma? Aparecida, tenho 60 anos e possuo câncer de mama. Não consigo mais trabalhar e estou com dificuldade em pagar as parcelas do financiamento da minha casa. Eu tenho algum direito? Aparecida, tem direito sim. Se você estiver incapacitada para o trabalho de forma permanente, sem que você consiga, sem nenhuma expectativa de retorno, quer dizer, às vezes a pessoa está até aposentada por invalidez, Kátia, ela tem sim o direito de pleitear a quitação do financiamento dela. Esses financiamentos, na maioria das vezes, precisa olhar o contrato, na maioria das vezes tem uma cláusula de seguro que prevê essas possibilidades de quitação. Além disso, Aparecida, pela sua idade de 60 anos, uma mulher, pode ser que seja aposentada. Se ela estiver aposentada, ela também não tem que pagar imposto de renda. Tá? Fez o desconto de imposto de renda, pode ir na Receita Federal, apresenta um laudo do médico e tem o direito ao abatimento e a devolução, inclusive, daquilo que pagou. Se ela está há muito tempo já pagando imposto de renda com o câncer, apresenta, devolve isso para você, Aparecida. E olha, gente, existem algumas cartilhas falando de todos os direitos de quem tem câncer. Exatamente. E tem direitos, acho que mais de 90% deles, que a maior parte da população não sabe que Exatamente, tem. Exatamente. Até, às vezes, desconto em carro, no IPI de carro zero, por exemplo, saque de FGTS, tem muita coisa aí que a pessoa tem direito. Então, vá atrás de se informar, viu? Um beijo pra você, Aparecida. Vamos ver mais uma? Antônio, sou soro positivo e gostaria de sacar o dinheiro que está parado no fundo de garantia para me ajudar a comprar medicamentos. Eu tenho esse direito? Tem esse direito, Antônio. Você vai se enquadrar também na regra que a gente citou anteriormente, tá? Como é uma doença grave, se ele ficar incapacitado para o trabalho, ele tem o direito também de pleitear o financiamento. Como é uma doença grave, se estiver aposentado, também não tem que pagar imposto de renda. E, neste caso, ele pode fazer o saque do FGTS também, não tem nenhum problema. Para isso, nem precisa de advogado. Pode ir direto na Caixa Econômica, leva os relatórios do médico, a Caixa Econômica, em 5 dias úteis, costuma entregar o dinheiro do FGTS para a pessoa. Pelo menos nisso é rápido, né? Tem que ser rápido. Quem está nessa situação não pode esperar. É verdade. Vamos ver mais uma? Zumira.
Tenho hepatite C e já possuo cirrose hepática. Não consigo os medicamentos novos que curam a hepatite. O que devo fazer? Pois é. Danado, Zumira, você está numa situação em que estima-se que 1 milhão de brasileiros têm hepatite C, Kátia. É uma doença, gente, né? É muita gente. Veja, é possível, Zumira, entrar com uma ação judicial. Se o SUS não fornecer, o SUS tem que fornecer assistência médica e farmacêutica de forma integral, Kátia. Não forneceu, ação judicial. Este medicamento especificamente tem um benefício. Ele pode exigir também que o plano de saúde custeie. Então, neste caso, é mais rápido, inclusive, pedir para o plano de saúde. Se não fizer o custeio, pode entrar com uma ação judicial também. E é rápido? É rápido. Contra um plano de saúde, por exemplo, em 10, 15 dias, o paciente deve ter o medicamento na mão, via de regra. Então, Zumira, já faça isso, viu? Não fique marcando toca, não. Vamos ver mais uma? Emanuel, meu plano de saúde descredenciou a maioria dos hospitais que me atendia. Já reclamei e ninguém resolve meu caso. Tenho algum direito? Emanuel, que situação a sua? Muita gente tem passado por isso, sobretudo quando uma operadora de saúde compra outra, aí descredencia todo mundo. Kátia, tem direito, essa pessoa não pode ficar nessa situação, tem que entrar com uma ação judicial, reclamar na Agência Nacional de Saúde, enfim, não pode reclamar, inclusive, por PROCON, se for o caso, tá? A operadora de saúde até pode, eventualmente, descredenciar um hospital, mas ela tem que substituir esse hospital por um outro de igual porte. Esse que é o problema. Se não fizer, tem que reclamar. De igual porte, que normalmente eles colocam, quando a gente vai fechar o plano de saúde, que dá direito àquele hospital que é o bam. Depois coloca um hospitalzinho qualquer e fala assim, não, substituir, ele também é tão bom quanto. E a gente sabe que não é, né? E é por isso que quando a pessoa compra um plano de saúde, ela contrata esse serviço, ela precisa guardar essa lista de hospitais que o plano de saúde prometeu para ela. Porque assim vai ficar mais fácil, se isso acontecer amanhã, ela processar o plano ou exigir o direito dela. Mas agora a gente tem um outro probleminha, né? Porque nos contratos nem sempre as operadoras de saúde colocam ali, falam, acesse o nosso site, você vai pegar a sua senha e aí você checa os hospitais. Nem os livrinhos eles mandam mais para casa da gente, né? O consumidor tem que ter informação clara e adequada, se não tiver, tem que reclamar, tem que exigir seu direito. Não pode contratar algo que não esteja inteiramente ciente do que está acontecendo e de como vai ser o futuro, né? Agora, a gente tem visto também que muitos planos de saúde estão mandando algumas cartinhas, porque aí eles mandam cartinha, né? Para os seus associados, dizendo, olha, não me interessa mais que você faça parte do nosso grupo. Isso pode? Não pode. Um plano de saúde pode rescindir um contrato por 2 motivos só, Kátia. Fraude do segurado ou inadimplência superior a 60 dias. Se não tiver nenhuma dessas duas possibilidades, um plano de saúde não pode cancelar o teu contrato. E nem pode te obrigar a mudar para um outro plano de saúde que você não queira, Também não pode obrigar. Também não tem essa imposição. Essa imposição é abusiva, tem que fazer uma denúncia para a Agência Nacional de Saúde. Se não resolver, procura a justiça, mas não pode ficar assim. Já pensou? Tem gente que paga tanto tempo, vai ter que contratar outro plano, cumprir carência novamente, é um transtorno na vida do paciente. E infelizmente, gente, isso está acontecendo. A maior parte dos planos de saúde prometem um monte, são super legais com a gente até que a gente comece a usar. Começou a usar o plano de saúde, você deixa de ser interessante. E se paga muito caro por um plano de saúde nesse país, né? É muito caro. E veja, mesmo aqueles que não pagam acabam tendo que custear um pouco disso, porque quem paga tem um benefício fiscal, inclusive, pode abater imposto de renda e tudo mais. Então, o plano de saúde tem a obrigação de atender bem esse consumidor. E pela nossa Constituição brasileira, é a obrigação do Estado oferecer saúde à sua população, né? Sim, sem dúvida alguma. E o Estado não oferece, por isso as pessoas precisam pagar, às vezes, um plano de saúde. Quer dizer, são lesadas 2 vezes. Uma porque o Estado não oferece aquilo que está na Constituição e outra porque as operadoras não cumprem sequer aquilo que está no contrato. Outra coisinha, a gente tem visto que cada vez mais sobe o número de medicamentos daquela lista que não se consegue, através do SUS, você pegar o remédio gratuitamente. Isso também não pode entrar contra uma ação contra o governo? Pode entrar com ação judicial, mesmo aqueles medicamentos que não estiverem na lista do SUS, basta o médico justificar, ele vai explicar o porquê que ele precisa de um médico, de um remédio fora daquela lista e o paciente tem direito sim de ter isso do SUS. Quando o paciente, veja, existem algumas doenças, né, Kátia, que não tem jeito, você precisa de um medicamento que está fora daquele rol. Esse paciente não pode ser excluído do tratamento, então ele tem direito. E demora para a gente ter esse resultado da justiça? Não, o SUS costuma demorar um pouco mais, é um pouco mais difícil cumprir decisão judicial.
tal. Mas quanto antes também, melhor. Então, entra com ação, não deixa pra lá não. Olha, doutor Elton Fernandes, é claro que volta mais vezes, porque a gente tem muito a aprender quanto aos nossos direitos. Vai ser um prazer, Kátia. Muito obrigado. Sempre meu, viu? Vou passar para vocês o site do Dr. Elton Fernandes, que é advogado, é o www.eltonfernandes, com S no final, .com.br. Se você quiser sugerir um tema, mais do que bem-vindo, pode mandar pra gente. Kátia. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Você viu?